Olá, eu sou Wilson Lima, Head de Recursos Humanos da IUSE, e esse é meu ponto de vista. Se dividir em duas etapas, né? O primeiro ponto, o quão eu podia aprender com as pessoas que estavam comigo durante toda a minha carreira, né? Eu tenho 40 anos de idade, eu comecei minha carreira muito jovem, trabalho há 26 e em recursos humanos há 16 anos. Então eu sempre tive professores no meu ambiente de trabalho, porque sempre tem alguém que sabia alguma coisa muito mais do que eu. Então isso para mim é uma ação educacional, porque eu estou aprendendo com uma pessoa, enfim, que está me dando informação que eu até então não tinha. Em relação à educação mais clássica, também extremamente importante, né? Eu me formei na década de 90, eu fiz administração de empresas, e sempre, quer dizer, por mais que a gente, é claro que na fase de adolescente, quando você está na faculdade, você se preocupa muito mais com o bar, com a balada, isso também é muito legal, mas enfim, sempre me esforçava muito para estar próximo dos meus professores e trazer algum tipo de conhecimento que pudesse agregar à minha carreira e o quanto aquele conhecimento acadêmico podia me trazer alguma coisa prática, a aplicabilidade daqueles conceitos no dia a dia. Mas em resumo é super importante, independente do modelo de educação. Então, eu faço um divisor de águas na minha vida educacional em relação à matemática. Então, no ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre fui um aluno mediano de matemática. Eu nunca odiei matemática, mas confesso que não era uma coisa que me apaixonava. E aí, no primeiro ano de faculdade, enfim, eu tinha um professor chamado Stanislau, né? O nome era muito marcante, então isso já chamava a atenção. Talvez ele nem saiba que eu exista hoje. Mas eu acho que esse cara tinha uma habilidade para pegar as matérias, né? Enfim, como é que eu pego uma equação e trago aquilo para o dia a dia? Então, cada lição que a gente tinha em matemática era nítida a obsessão que ele tinha por trazer para questões práticas, né? Então, quando a gente saiu da matemática básica no primeiro ano, se não me falha a memória, no segundo ano, já com matemática financeira, ele criava situações muito, muito reais, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, né? Então, por exemplo, já naquela época tinham pessoas que trabalhavam em empresas familiares, ou já estavam tocando suas pequenas empresas. Não gostar de matemática trazia prejuízos muito sérios àquelas empresas, né? Então eu lembro quando ele falava da construção de um orçamento. Então eu consigo hoje, quando eu falo do orçamento da área de recursos humanos, lembrar das aulas lá do Stanislau, né, de olha, como é que você constrói um orçamento, o impacto de não cumprimento de um orçamento. Então isso para mim era muito marcante, o trazer para situações práticas, tanto do trabalho quanto da vida pessoal. Então eu lembro de uma aula clássica que ele falava de cálculo do cheque especial. Então ele fez uma pergunta clássica, ele falou, quem aqui nessa sala, todo mundo adolescente, sem grana e tal, quem aqui usa o cheque especial? Mais da metade levantou a mão. E enfim, ele fez a conta do quanto a gente acumulava de cheque especial ao longo do ano. E ele transformava em coisa muito legal para adolescente, né? Pô, você pode dar entrada num carro legal. Você pode ir para balada. O teu cheque especial é pelo menos uma balada por semana. É uma balada a cada 15 dias. É uma balada por mês. Quer dizer, aquilo pra gente também era muito marcante. Então eu acho que talvez eu tenha tido a sorte de ter tido bons professores e que traziam muitos elementos práticos do dia a dia. Então acho que o desafio dessa transição da teoria para a prática foi mais tranquilo. Isso surgiu da galera da IUSE, é um papo que a gente chama de IUSE Talks, né? É um papo, uma conversa mesmo, e que é conduzida virtualmente, então a gente pode colocar uma parte do grupo numa sala, né? A gente tem pessoas em 2 estados diferentes, né? Aqui em São Paulo e uma parte lá em Brasília, onde a gente usa um recurso tecnológico, usa lá o Hangout, e a gente, enfim, pega um tema que um funcionário, enfim, tenha domínio, e ele faz um papo sobre aquilo, né? E aí no final dessa introdução, normalmente é rápido, são conversas aí de 30, 40 minutos, no máximo uma hora, mas enfim, ele fala sobre aquele tema e no final você abre para perguntas e respostas. A riqueza dessa ação é sensacional, por um conjunto de fatores. Primeiro, a gente valoriza as pessoas que estão na casa, né? E é incrível a quantidade de conhecimento que a gente tem, né? Esse é um ponto interessante. Como eu falei, valorizar as pessoas que estão aqui dentro. Segundo, você dissemina conhecimento. O terceiro, o custo, né? Então, é claro, a gente, para algum momento estratégico, para algum evento específico, trazer um consultor de mercado, trazer uma pessoa de fora, que obviamente vai nos cobrar na maioria das vezes, e trazer um conteúdo
claro que é bem-vinda e claro que a gente vai analisar isso. Mas quando eu tenho essa riqueza de informação dentro de casa, eu não posso trancar ela num departamento, eu tenho que fazer com que todo mundo tenha acesso. Então a gente costuma ter aí, não tem uma frequência, a frequência é intensa, a gente não tem uma agenda muito específica, mas enfim, a gente teve meses de ter um Use Talks por semana. Então isso é uma ação que a gente acha muito bacana e a gente promove muito. É como é que eu multiplico o conhecimento dentro de casa e de forma rápida, de forma ágil. Eu saio um pouco do modelo clássico de, sei lá, formação de multiplicadores, né? Ah não, olha, para fazer um Use Talks, me manda o seu plano de aula, me dá detalhes do que você vai fazer. De novo, tudo isso é muito importante, mas é que a gente não está nesse momento ainda. Olha, você tem conhecimento sobre um tema? Você está seguro sobre falar sobre ele? Tem uma apresentação? Tem alguma coisa? Putz, vamos nessa, né? E o público também avalia, e isso é bem bacana. Então acho que o Use Talks é uma coisa que a gente tem muito carinho aqui na Use, que é ampliar ele cada vez mais. Um outro ponto também que na Use a gente faz é estimular muito as pessoas a participarem de eventos que estão ligados ao nosso negócio. A Use é uma seguradora, mas é uma seguradora que tem DNA de tecnologia. Né? Então, falando de dois eventos bem recentes, são dois eventos para a nossa área muito importante. A gente teve o TED, que é um evento bem bacana, e o que a gente fez? A gente fez uma divulgação para todas as pessoas da Use, todos, sem exceção, independente do departamento, para, enfim, participar do TED, enfim, ver o que está acontecendo aí em startups, em movimentos de ações colaborativas, tem uma série de ações, mas em linhas gerais, você vê muita gente de design e muita gente de tecnologia nesses eventos. A gente abriu para a Use inteira, finanças, RH, facilities, e o que a gente fez? A gente subsidiou metade da participação. Né? Então quem quisesse ir, pagava, pedia um reembolso, e a gente subsidiava metade. Um outro evento também bem interessante foi o PEF, né? Que também está muito ligado à tecnologia, à inovação. A gente convidou todo mundo da empresa e o mesmo formato. Olha, vai lá, paga e a gente reembolsa a metade. Então a gente estimula muito a participação nesses eventos, mas é muito importante que seja bom para todo mundo, em todos os pontos de vista, né? No aspecto de custo, quanto é que o empregador pode pagar, quanto é que você pode participar, ou dependendo do evento, vamos combinar, enfim, aí sim um movimento de multiplicação da informação. Né? Então, olha, você voltou para a Use, junta ali um grupo de pessoas e transmite aquela informação. Então hoje, eu diria que das ações mais estruturadas que a gente tem, pelos poucos meses de atuação, deixando a modéstia de lado, eu já acho bastante coisa, tem bastante coisa para fazer, mas o Use Talks e a participação em workshops, em eventos da área, a gente estimula bastante. E esse é outro ponto importante, né? Como é que você constrói uma cultura ligada à educação corporativa, ou mesmo à educação formal, que esteja muito alinhada às suas práticas no dia a dia, né? Senão você vai ter uma política que não é plausível, que não funciona para aquele público. A gente também, nesse movimento de estruturação que a gente tem feito, a gente olha muito o nosso perfil, isso aqui serve para a nossa galera? Não serve? E essas discussões também são conjuntas. Eu acho que um ponto importante, normalmente a decisão das ações de educação, principalmente as corporativas, elas estão muito centradas em recursos humanos. É uma coisa que na Use a gente evita muito. Eu diria que a área de recursos humanos ela tem um papel muito nucleador, de ser um pouco o núcleo dessas coisas, de provocar essas discussões, mas é muito importante que essas decisões sejam coletivas. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, é a política de curso feita pelo RH. Putz, sinceramente não acho muito legal, porque, de novo, o RH tem um pedaço desse conhecimento, mas, de novo, o conhecimento coletivo ele sempre vai agregar mais que o conhecimento individual. Assim, a gente acaba tendo um facilitador, é um startup. Então, eu tenho um movimento de criação de cultura, que é um desafio, mas eu ainda não tenho um movimento de mudança de cultura, porque a empresa está sendo construída. Mas uma coisa que a gente olha muito na Use é o processo seletivo. Então, por exemplo, na entrevista, a gente procura muito explorar aspectos ligados a esse. Né? É muito mais do que o trabalho em equipe, é trabalhar para a equipe, é compartilhar informação, é adaptação a um novo modelo. Então, muito do que eu estou te falando aqui nesse papo, a gente procura explorar muito na entrevista. Obviamente, a gente comete erros, nem sempre a gente vai, enfim, ter um nível de assertividade tão elevado, mas a gente acredita que eu começo a construir a cultura na entrevista. Se eu entrevisto alguém que realmente está muito voltado para um modelo mais tradicional, de novo, não é uma reprovação,
mas a gente sabe que a curva de aprendizado daquele colaborador dentro deste ambiente, ela vai ser mais longa, porque é uma adaptação, né? Então é uma coisa que a gente sempre prioriza muito no processo seletivo, mas como te disse, eu ainda não tenho um esforço de mudança de cultura porque a gente está na consolidação de uma cultura, né? Então hoje, para te dar um número, mais da metade das contratações que a gente fez na Use foram feitas este ano, né? A gente está em junho, então ainda, enfim, tem uma galera 0 quilômetro. Um dos pontos é como é que eu dou mais autonomia para as pessoas que trabalham comigo, né, para que elas tenham uma dependência menor da gestão. Quanto mais autonomia esse time tem, só que a autonomia requer algumas coisas. Maturidade, responsabilidade. Então, eu não tenho o botão da autonomia, né? Opa, esse cara tem autonomia, esse cara não tem. E aí, me perdoe pela repetição, mas eu volto no processo seletivo. A gente olha muito a autonomia no processo seletivo, porque o gestor, ele faz parte do processo de decisão. Ele tem um papel fundamental, mas eu diria que como um orquestrador, ele é um grande articulador, ele é um facilitador. Ele não pode ser o único responsável por todas as decisões daquele departamento. Então a gente olha muito isso, como é que eu trago pessoas que tenham características de liderança, que delegam, que acompanham e que dão autonomia e que, enfim, contribuem muito para o desenvolvimento dessas pessoas. E de novo a gente também olha muito isso no processo seletivo. Resumindo essa história toda, se fosse colocar em 3 grandes pontos de processo seletivo. Primeiro, a origem do candidato. Quanto mais indicações que você tem, no nosso caso elas funcionam muito, porque o candidato ele chega pré-selecionado. O segundo ponto, como é que eu me preparo para a entrevista com ele? Né? Quais são as perguntas mais relevantes e o quão eu exploro naquela entrevista o nível de aderência dele e de alinhamento aos nossos valores. E o terceiro, quais são os entrevistadores? Além da área propriamente dita e recursos humanos, enfim, quem mais pode entrar nesse processo para contribuir com a nossa decisão? E o grande barato, eu acho que assim, a gente já dá mensagens que essa gestão ela é compartilhada. Quando eu mando uma avaliação de aprovação no período de experiência, né, que já é um nomão enorme, mega antigo e tal, e que o gestor vai lá e me indica bom, ótimo, tá efetivado, vai sair, eu estou dando um recado para o gestor que a decisão é 100% dele. E eu não garanto que ele ouviu o outro lado. Isso é aberto para todo mundo na Use sabe disso, não é um processo de segredo, né? E quando eu disparo 2 avaliações idênticas para essas pessoas e falo, olha, cara, vai lá e se encontra e preenche e troquem percepções sobre esse preenchimento, eu dou foco. Às vezes um bate-papo solto ali de 1 hora e pouco, eu consigo ali em 10, 15 minutos ter uma conversa muito assertiva sobre os pontos que eu tenho que desenvolver e ratificar aquilo que está muito bom.